Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos começando agora a nossa live de hoje, que vai contar com a participação da minha querida amiga e super advogada, Adriane Bramante. Deixa eu ver aqui. Que é também minha chefa, né? A presidente do IBDP, que capitaneia esse instituto que tem atuado tanto em favor do direito previdenciário brasileiro. A Adri é uma pessoa que eu admiro muito, que merece todo o nosso respeito e que é super especialista em aposentadoria especial. Trabalha há muitos anos na matéria, é professora sobre o tema. A gente está aguardando ela entrar, deixa eu ver aqui se ela já está disponível. Deixa eu mandar uma mensagem para ela também. Mas enquanto ela não entra, agradecer a presença de todos. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. A gente está nesse momento de distanciamento social, mas é legal esses canais em que a gente pode acabar ficando mais perto e podendo conversar sobre esses temas tão importantes. O tema 709, que foi julgado pelo STF, trata da questão da continuidade ou da não possibilidade de continuar a trabalhar para o aposentado especial, né? Continuar a trabalhar exposto a agentes nocivos à sua saúde. Deixa eu avisar a Adri aqui. Deixa eu ver se ela tá. Às vezes ela tá num outro. Às vezes ela tá no meu Instagram pessoal, tentando esperar lá pra entrar. Deixa eu ver aqui. Mandar mensagem pra ela. Se ela já entrou. Não, ainda não. Mas enquanto ela não entra, já mandei mensagem. A gente vai conversando um pouquinho. Então, esse tema foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O relator dele foi o ministro Toffoli, né? O tema 709. E é um tema que influencia muito as aposentadorias especiais, de maneira até um pouco mais efetiva aqui nas aposentadorias especiais concedidas no sul do país, porque o TRF da 4ª Região tinha entendimento firmado de que era inconstitucional a limitação do exercício da atividade através do impedimento da continuidade da atividade especial para quem se aposentava de forma especial. Ou seja, as pessoas tinham que sair do ambiente nocivo à saúde delas no momento em que se aposentavam na aposentadoria especial pura, que é aquele tipo 46, né, em que você vai lá se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. A maioria acaba se aposentando com 25 anos, né, a maioria dos agentes dá direito àquela aposentadoria especial aos 25 anos. E a pessoa, se aposentar neste formato, teria que se afastar do ambiente nocivo à saúde. Essa discussão ela foi no Supremo Tribunal Federal travada esse ano, mas ela já vem em debate no país há muito tempo. Inclusive o TRF tendo ingressado. A Adri entrou, deixa eu chamar ela aqui. O TRF da 4ª Região, um julgamento pela inconstitucionalidade dessa restrição. Essa matéria chegou lá no STF e a gente teve agora a decisão com a tese firmada. Oi, Adri, seja bem-vinda. Oiê, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Estava falando aqui que a chefe entende muito de aposentadoria especial e capitaneia todos nós no IBDP com muita maestria, né? O IBDP tem atuado tanto em favor do direito previdenciário e é uma honra poder fazer parte dessa equipe e contar sempre com o teu apoio, com a tua orientação, Adri. Você é uma pessoa que merece toda a admiração. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar conversar com a gente hoje. Vai ser um bate-papo bem informal, você fica bem à vontade para falar o que você acha de importante sobre o tema. Eu que agradeço, Gisele. Nós é que temos a honra de ter você ali na nossa equipe comandando a diretoria de atuação judicial, uma diretoria que faz tanta diferença
trabalhando ali, a gente tem uma equipe que trabalha pelo direito previdenciário nessa questão aí dos repetitivos, das repercussões gerais, e agora os tribunais superiores resolveram atuar, né, colocar tudo em pauta, tô deixando a gente louquinho. A gente está bem doido. Meu Deus do céu, com tanta coisa. Essa semana tem TNU, né? Tem sessão da TNU. Na sexta, né? Agora tem 2 por mês às sextas-feiras. Tá todo mundo querendo mostrar serviço mundo louco. Uhum. E deixando a gente doido com sustentações orais, com um monte de coisa. Mas estamos aí, né? Faz parte do negócio, faz parte do show. Vamos ver o que vai dar. Mas é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos aí. Boa noite. O tema promete, porque o tema 709 está deixando todo mundo louco, né, Gisele? Exatamente. Todo mundo de cabelo em pé, né, Adri? Porque, assim, principalmente aqui no Sul, eu estava comentando com o pessoal antes de você chegar. O mais prejudicado, A gente tinha muita liminar, muita decisão. Como o TRF já tinha declarado inconstitucionalidade, tinha muita decisão. Aqui estava pacífico, né? Então, agora reverte, muita gente que já estava aposentado com tutela, com liminar, com decisão que não era final, não havia o trânsito em julgado, está tendo que escolher se vai se afastar da atividade, se vai continuar e vai, né, eventualmente desistir, enfim, muitas perguntas do que acontece nessa situação, assim, né, quem estava afastado, se não aceita, quem estava, aliás, aposentado e não aceitar se afastar, se vai perder direito ao benefício, né? E todos esses detalhes, assim. Então, a ideia é a gente ir conversando também, o pessoal pode ir mandando as perguntas, tem aquele símbolozinho ali de interrogação ali embaixo, para quem quiser mandar pergunta, para daí a gente poder ir selecionando, porque às vezes passa um pouquinho, né? Se escreve ali no geral, passa um pouquinho. O pessoal já está mandando um monte de coraçãozinho, muitos coraçõezinhos para vocês também. Que legal, que bacana. Adri, se você quiser começar falando um pouquinho sobre a tese, assim, o que você acha do que foi firmado, daí a gente vai recebendo as perguntas também. Fica à vontade, Adri. Vamos primeiro falar sobre do que se refere o tema 709, para a gente fazer uma introdução, aí o pessoal já vai entrando, para que todo mundo esteja aí na mesma sintonia. Bem, o tema 709 diz respeito à constitucionalidade ou não do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, para saber se a pessoa que se aposenta pela especial pode ou não continuar trabalhando. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse tema 709, ele definiu que o artigo é constitucional e que, portanto, o segurado deve deixar a atividade especial quando se aposenta por esse benefício. Então, o tema, na verdade, traz duas premissas. Ele fixa duas premissas. A primeira é que o artigo 57, parágrafo 8º, é constitucional. Então, o segurado tem que deixar a atividade especial. E na segunda premissa, ele fixa estabelecendo que, em relação às questões processuais, então, assim, a primeira premissa está relacionada ao direito material e à constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º. A segunda premissa relacionada ao aspecto processual, porque estabelece que aquele que tiver um processo judicial, em linhas gerais, né? Estou falando de uma forma bem mais didática. Aquele que teve um processo judicial e o INSS indeferiu, e aí quando concedeu o benefício, o segurado terá direito aos efeitos financeiros desde a data do requerimento. E era uma dúvida que o INSS, que o segurado tinha muito, e o INSS vinha contestando muito isso. Na hora do cálculo, você ganhava ação e na hora do cálculo o INSS apresentava a conta, descontando o que o segurado receberia acumulado com a remuneração pelo trabalho. E aí o STF disse assim, não, ele vai receber retroativo sim, desde a data da entrada do requerimento, mas quando efetivada a aposentadoria, haverá, então, a cessação do benefício caso ele continue na atividade especial. Então, a gente tem vários pontos aí. O primeiro ponto que a gente discutiu muito isso no IBDP, porque a gente tinha que fazer embargos de declaração, a Gisele e eu, a gente montou um grupinho ali, tema 709, para a gente discutir o que a gente ia solicitar nesses embargos, para que a gente tivesse a resposta certa, né? A gente pensou muito na resposta
mais do que na pergunta que a gente ia fazer, nas contradições que a gente ia apresentar. Esse tema tem muitas questões, a natureza jurídica do benefício, a cessação e a suspensão, efetivada a aposentadoria, quando que efetiva, na tutela ou no trânsito em julgado, e aí surgem várias questões que eu vou deixar para vocês perguntarem, para não ter que falar tudo e não perder a graça da nossa, da nossa live. E a gente quebrou a cabeça mesmo, né, Adri, para os embargos. Nossa. A gente ficou pensando assim, o que nós vamos Uma perguntar? semana! Porque, assim, porque o problema, pessoal, é que assim, a gente tem aquela ansiedade, aquela necessidade até de que o Supremo pacifique a matéria, que ele dê toda a resposta do que a gente precisa, que ele crie a tese jurídica profunda. Só que os ministros não são dedicados ao estudo da matéria previdenciária. Então, às vezes, levantar certas teses em sede de embargos, de julgamento de repercussão geral, que já vinha sendo debatida, mas que não foi adentrada no mérito, na discussão ali, na decisão de mérito inicial, acaba sendo um pouco complicado, porque às vezes a gente tem uma resposta rápida de um não, sem um debate mais profundo, que foi aí que a gente ficou se debruçando na questão, né, Adri? Até algumas perguntas que talvez valha a pena retomar a discussão em primeiro grau, né, nos graus ordinários, e se for o caso, até chegar lá mais tarde, mas que não adiantava a gente ficar insistindo no Supremo para que ele esmiuçasse a questão, que ele até agora sequer entendeu a pergunta, né? Não conseguiu na verdade, nós fomos vítimas da pandemia, né, Gisele? Porque era um tema, primeiro, que não poderia ser julgado nesse momento de pandemia. Nós não poderíamos ter um julgamento de um tema desse tão relevante, principalmente que mexesse com os profissionais da saúde, e acabou gerando realmente um transtorno enorme para os profissionais que têm hospitais no Sul, não aí em Santa Catarina, mas em Porto Alegre. Tá com chiado, é seu. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver. Eu acho que ele ligou o outro nada. Deixa eu ver se ele funciona agora. Ah, melhorou. Ele ligou, eu tava com um, ele ligou o outro, eu escutei só a tua voz. Olha, eu peguei. Doido. E aí eles acabaram julgando uma matéria sem a discussão de plenário. Porque era um tema que deveria ter aquele bate-bola. Olha, eu penso assim, eu penso acolá. E aí nós tivemos ali os votos dos ministros isolados, sem nenhuma discussão, cada um julgou de um jeito e acabou virando uma salada mista. Ficou muito ruim, porque não adentraram na questão da emenda 103, não falaram de tutela antecipada, das provisórias, não falaram dos efeitos, não modularam os efeitos, enfim. Foi uma confusão entre o que é a suspensão... confusão entre o que é a suspensão, o que é a cessação, o que é cancelamento de benefício, né? Então, misturando esses institutos. Na verdade, a tese em si, até que ficou favorável na questão da cessação ali, né? Que vai ser cessado o benefício, porque tem toda aquela discussão que foi levantada naquele momento, até o Márcio, né, Hartz, no grupo ali da Diretoria de Atuação Judicial, lembrou, olha, se cessar, talvez possa, daí interrompe o benefício, poderia fazer algumas contribuições, fazer um benefício novo, seria uma forma, não de desaposentação, mas de cancelamento e de novo benefício, né, a possibilidade de inscrição, de contribuições posteriores. Se botasse suspensão, não. Daí era só suspender o pagamento e depois voltava o mesmo benefício. Né? Então, a tese até ficou mais interessante. A tese do ministro Fachin. Né? Eu achei também. Agora, a questão toda de como que vai funcionar, se a implementação da aposentadoria é após o trânsito em julgado, se a questão da tutela entra ou não, tem algumas perguntas que ficaram não respondidas, né? E a gente até fez embargos declaratórios, a parte também, e se eu não me engano, acho que foi a Cobap que fez também, né? Acho que a Cobap, o IBDP. Foi a Cobap e o autor também fez embargos, né? Nós tivemos 3 embargos, o nosso, do autor, que foi muito bem elaborado pelo Dr. Fernando Gonçalves Dias, e o da Cobap também, e a gente teve todo um cuidado para falar de cessação e suspensão, e o medo da gente falar da cessação nos embargos de declaração e do STF dizer assim,
Ah, eu errei, realmente não é a cessação, é a suspensão. Aí a gente ficou pensando, o que é aí agora? A gente fala ou não fala? E acabamos não falando, mas os embargos do É, autor focou bem nessa parte. Então eu espero que o Supremo continue mantendo aí a cessação, mas ficou muito boa as peças ali que foram apresentadas pelo autor, pela COBAP. Vamos ver o que o Supremo vai decidir em relação a isso, né? o O que que vem Andrei desses está embargos, né? perguntando se teve modulação. Andrei, não teve modulação. É por isso que nós embargamos praticamente para eles modularem os efeitos, porque ficou uma coisa sem solução. Nós temos uma arguição de inconstitucionalidade no TRF da 4ª Região, validando juridicamente os processos concedidos com base nessa ação de inconstitucionalidade e muitos segurados recebendo tutela provisória por causa dessa questão e os processos sobrestados aguardando a decisão do STF, já com tutela, e aí vem aquela discussão. Quando o STF fala efetivada a implantação, essa efetivada implantação é no momento em que transita em julgado, e aí efetivo no sentido de conclui aquela concessão, ou efetivada a implantação seria no momento da tutela. A gente não Lá pode atrás, considerar quando ele já porque você pode exatamente. considerar que a efetivada implantação é quando se concluiu o processo e ele realmente estará aposentado a partir dali, sem possibilidade de reverter aquela decisão. Porque eu entendo que, ainda que esteja implantada, se for por tutela, ela não estaria efetivada, porque eu teria ainda uma natureza de provisoriedade nessa questão. Mas vai Exatamente. saber o que o Supremo vai decidir em relação É, a isso, né? e nos embargos a gente até solicitou, tendo em vista toda a questão da pandemia, e a Melissa Foma também que auxiliou, né, nos Sim, estudos desses embargos, muito. ela também Uhum. lembrou que o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento que essa aposentadoria ela serve para extinguir o contrato, né? Isso, Então, sim. que na verdade vários hospitais estavam chamando os profissionais da área da saúde para dizer que como eles estavam aposentados, então que eles estavam encerrando o contrato de trabalho. E isso no meio da pandemia em que os médicos estão sendo extremamente Sim. necessários, né? Então está se criando um impasse, inclusive a desembargadora Thais, né, tinha encaminhado até pelo CJF para o STF um aviso de que isso estava causando problema aqui na 4ª Região também, né, Adriana? Uhum, sim. Porque essa questão é bem complicada neste momento em que os profissionais da área da saúde são tão necessários, se obrigar eles a sair da atividade, na verdade, é deixar alguns trabalhadores e cidadãos desatendidos, né? Sem Porque atendimento, né? tem muita gente É, aposentada ou em vias de se aposentar, né? Aguardando a aposentadoria. exatamente. Então, o IBDP até pediu que fosse postergada essa modulação para o trânsito em julgado, pelo menos para a decisão dos embargos do 709, para tentar ganhar um pouquinho mais de tempo para as Uhum, pessoas sim, poderem se organizar, né? Temos sim. algumas perguntas aqui, Adri. Primeiro da Isabela, se tem algum ponto positivo nessa tese. Isabela Kell. Ah, Isabela, acho que aquilo que a Gisele mesmo colocou, a questão da cessação do benefício, acho que seria uma possibilidade interessante, porque o segurado que está aposentado, por exemplo, para especial e tiver o benefício cessado, se é cessado, ele pode dar uma nova entrada. Então, você pega aquele período especial, converte para tempo comum e aposenta para tempo de contribuição em uma das regras de transição, porque a gente imagina que a pessoa que aposentou no especial hoje já tem muito tempo de contribuição, que deve ter continuado a trabalhar, então teria que fazer um cálculo, mas muitos casos, pelo menos os que eu avaliei, assim, é possível você converter, somar e alcançar a pontuação até dentro das novas regras e pegar uma aposentadoria não só igual, mas até mais vantajosa do que aquela. O único problema em relação a isso é discutir o recebimento indevido, né? Enquanto você estava recebendo aposentadoria especial e trabalhando, porque o INSS provavelmente vai entrar com processo
contra o segurado, cobrando essas verbas atrasadas, enfim. Aí é um outro problema, vai ter que ser analisado caso a caso, não existe uma regra geral, um padrão. E realmente todo mundo está sujeito a essa situação. Então, eu acho que o ponto positivo da decisão é nesse sentido, da gente fazer do limão uma limonada, né? Como diz a Jane, tentar resolver dessa forma. Mas acho que isso é o ponto de vista prático. Do ponto de vista doutrinário, vamos dizer assim, vamos pensar que o segurado que se aposentou na especial e continuou trabalhando, vamos pensar que a aposentadoria tem uma natureza de proteção da saúde do trabalhador. E que, de fato, continuar trabalhando, não estou nem levando em consideração os outros aspectos que nós temos no entorno dessa questão. Mas se a gente for pensar que o segurado aposenta na especial 100%, sem fator previdenciário, depois de 25 anos, sem idade mínima, antes da emenda 103, era um benefício muito top. Então, não teria sentido, se a gente olhar para a lei, para a natureza jurídica do benefício, não teria realmente sentido deixá-lo na atividade especial, porque ele já alcançou os requisitos mínimos necessários para aquele benefício e, estando aposentado, ele deveria realmente, para proteger a sua saúde, continuar trabalhando. Esse é o ponto, assim, romântico, vamos dizer, da tese. Mas claro que a realidade é completamente diferente, a gente sabe disso. O próprio TRF4, quando ele traz essa arguição, na arguição de constitucionalidade, ele fala, olha, a lei não tem nada de protetiva, ela, pelo contrário, ela é meramente fiscal, porque em nenhum momento a lei fala para o segurado cuidar da sua saúde, ou manda ele para reabilitação profissional, ou pergunta para ele como ele está de saúde. Não, em todos os momentos a lei cuida de cessar o pagamento. Eu vou cessar o benefício, eu vou suspender o benefício, eu vou cancelar a aposentadoria. Em nenhum momento fala assim, olha, segurado, eu vou te reabilitar para uma outra atividade. Olha, vou te colocar aqui num plano de reintegração no mercado de trabalho. Não, em nenhum momento pensa na saúde ou no trabalho. Só no viés econômico. Então, sob esse ponto de vista, realmente a questão é bastante controvertida. Tem até uma pergunta aqui se a proibição ficou para exposição em qualquer agente nocivo. Eu entendo que sim, né, Adri? Porque, sim, na verdade, eles falaram em atividade nociva à saúde, não especificamente no mesmo agente. Então, seria qualquer agente, inclusive trocando, né? Não poderia mais ter atividade especial mesmo, né? De qualquer tipo. O regulamento, o decreto 3.048, no artigo 69, parágrafo único, que não foi alterado pelo 10.410, ele fala que o segurado não pode voltar a exercer atividade nesta ou em outra empresa, com essa atividade ou outra atividade que o exponha a agente nocivo. E é muito engraçado, Gisele, olha só, tem gente já dizendo assim, não, então eu vou entrar com um processo para provar que o EPI é eficaz. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que aí vai virar uma tese contrária. Fica calma nessa hora. Porque assim, a gente briga para considerar tempo especial. E agora, depois que a pessoa se aposenta, a gente briga para dizer que a atividade não era especial, que a atividade era comum, aquele mesmo ambiente, aquela mesma atividade, aquele mesmo PPP. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber o que efetivamente a gente quer. Eu, Adriane, tá? Eu tenho orientado os meus clientes, sempre orientei, porque aqui no TRF3, a gente nunca discutiu contrato de trabalho, continuidade, eu nunca discuti isso dos meus processos. Então, eu não tenho problema em relação a isso, nenhum processo meu continuou trabalhando, se continuou foi porque ele quis, porque a gente sempre orientou a sair, porque eu nunca acreditei que o segurado, que o Supremo daria o direito de continuar trabalhando. E aí a gente tem sempre que orientar o segurado de deixar a atividade. Esse é o melhor caminho, tá? Nesse momento, essa é a dica de $1 milhão, como diz a Maria Fernanda. Tem que deixar a atividade especial. Eu acho que não dá para a gente mais discutir se ele pode ou não continuar. Não. Tem que deixar a atividade especial. E o que a gente vai fazer com isso?
Esse é o ponto. Quais as consequências que nós temos em relação aos processos do passado e aos processos que estão agora em andamento? Esse é o ponto. Por isso, nós pedimos a modulação dos efeitos, para que a decisão fosse, tá, tenho que sair, então do trânsito em julgado da ação, eu tomo providência e saio. Mas daqui para cá, eu tenho perdão desse período, tendo em vista que o TRF4 tem aí a arguição de constitucionalidade. Mas vai depender de cada processo. Eu acho que não dá para adotar um processo padrão, vamos dizer assim, né? Se por acaso o STF Exatamente. não modular. Sempre cuidando nos casos de... Não tem uma resposta para todo mundo igual. Eu até falei, teve uma colega que me mandou uma mensagem hoje, eu falei, olha, tem que analisar cada caso. Exatamente. Porque não tem, assim... Agora, a orientação básica vai ter que se afastar. Isso o Supremo definiu, né? Tem que sair da atividade especial, essa qualquer que seja ela. Uhum. Essa é a primeira regra que eles estabeleceram. Aqui uma pergunta da Graziela Bettiato. Na prática, como vai funcionar para um médico que obteve liminar? Quando terá que optar? E os atrasados? Nesse caso, ele já estava aposentado em tutela, né? Eu acho que a situação que ela coloca é isso. Já estava aposentado em tutela e daí agora veio a decisão. Eu peticionaria pedindo para, tendo em vista a decisão do STF, eu pediria para, se possível, né, ter que analisar o caso, converter o tempo especial em comum, transformar a aposentadoria, vamos analisar como um fato superveniente, né? Aconteceu depois do ingresso, enfim. E tentar transformar essa aposentadoria especial em aposentadoria por tempo de contribuição, converte o tempo especial em comum. Se ele tiver tempo comum, porque também tem isso, pessoal, eu só posso converter se eu tiver tempo comum, porque a conversão é a alternância de tempo comum em especial. Então, se o segurado só tem, por exemplo, o médico, ele só tem um período de médico, a vida inteira especial, nunca fez outra coisa, nunca ficou em auxílio-doença, nunca teve nada. É só especial, não tem conversão. A não ser que dentro de um período ali da atividade dele, não seja, você não tenha comprovado, não tenha apresentado um PPP, enfim. Mas aí eu faria isso, eu peticionaria dizendo, tendo em vista a decisão, converteria o tempo especial em comum para que ele possa continuar na atividade especial. Agora, os atrasados têm que ser devidos desde a data da DER, né? Sim, porque nesse ponto o Supremo também disse, né? Que desde a data da DER estabelece o direito ao benefício. Tem a questão do direito ao melhor benefício, inclusive, se ele cumpre requisito a mais de um, para verificar se também não é interessante, né? Então tem que refazer os cálculos, na verdade. E tentar focar no cumprimento dos requisitos antes de 23/11/2019 também para pegar as regras anteriores. Exatamente, exatamente. Lembrando que também depois de 23/11 já não tem mais conversão também, o tempo posterior já não pode mais converter. Ou ele é especial puro, ou ele então vai se encaixar numa aposentadoria comum, mas de qualquer forma ali o tempo vai ser contado um dia, valendo um dia, né? Depois nas novas regras. O que o segurado pode fazer, e aí acho uma medida arriscada, é pedir desistência, tendo em vista a decisão do Supremo, pedir desistência do benefício, do processo. Ele não quer mais se aposentar. É difícil, porque o problema é a tutela. Então, ele corre o risco de ter que devolver? Corre o risco. Isso está previsto no artigo 115 da 8.213, já legalmente previsto, mas talvez para o médico seja mais adequado ele desistir, devolver, se for o caso, aí vai ter que analisar quais são os prós e os contras, e aí, oportunamente ele faz um novo requerimento. E tem também o entendimento na questão dos médicos, é que muitos depois se aposentam nos hospitais e às vezes fazem mais clínica de consultório mesmo, né? Como então, contribuinte individual, né? Exatamente, às vezes sócio de uma empresa, recebendo prolabore, ele muda a característica dele. O que o segurado pode fazer também, o que o segurado pode fazer também, Gi, por exemplo, ele pode pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentar por tempo de contribuição, ele tem 10 anos para pedir revisão. Aí pede a revisão e aposenta no especial depois. Sim, exatamente.
rever o benefício para trocar o valor mais para frente, né? Exatamente. São muitas soluções criativas que a gente vai ter que fazer agora, porque a resposta está dada, não pode continuar trabalhando em atividade Não especial. pode. Quem estava com tutela está sendo tratado de forma diferenciada até pelo Supremo, né? Há um reconhecimento dessa característica até a decisão. Depois da decisão é que vem a questão, mas aí, como você bem falou, tem que ser analisado, porque às vezes com esse tempo achar alguma regra até da pontuação que não vai ter fator previdenciário, né? Exatamente. Então, fica vantajoso. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. É só para médicos? Não, né, Adri? Não. Essa regra não é só... É que a maioria atinge médicos, né? Mas a todos que trabalham expostos a agentes nocivos, prejudiciais à saúde, que estão aposentados na especial. Essa regra é para todos que se aposentaram na especial e continuaram trabalhando. Aqui, Kelly falando, decisão em tutela antecipada é determinante para o encerramento do contrato de trabalho? Olha, nem sempre, né? Tem alguns casos que eles estão aplicando, principalmente aqui no Sul, mas até agora eles não tinham aplicado, eles estavam aguardando a decisão do STF, né? Nesses casos problemáticos. O problema é que esse tema, a aposentadoria especial, gera 2 reflexos: trabalhista e previdenciário. Então, eu entendo que a tutela provisória gera, sim, um problema trabalhista. Por isso que eu recomendo que não peçam tutela provisória nunca na aposentadoria especial, porque ela vai gerar reflexo trabalhista. E aí, o que tem acontecido? Empresas entrando com uma ação de rescisão indireta contra o empregado para não pagar as verbas rescisórias assim que ele recebe a carta de concessão. Mas é tutela provisória, mas ele está aposentado, a empresa não quer saber se aquele é provisório ou definitivo. Sim. Então, é muito arriscado pedir tutela provisória na especial. Se tiver com tutela, corre o risco trabalhista, além da questão previdenciária. Porque o TST, pessoal, tem sido um posicionamento unânime. O TST tem entendido que a aposentadoria especial ela tem natureza jurídica sui generis, a decisão, a especial, não se aplicaria àquela decisão do Supremo que tem lá atrás, de 2006, em que o Pleno decidiu que a aposentadoria não rescinde o contrato de trabalho. Nesse caso, como eles estão dizendo que aquela decisão ela é genérica, uma aposentadoria genérica, e que essa aqui é especial e é diferente, e essa sim rescinde o contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Então, eu recomendo não pedirem tutela. Rescisórias. Já pensou? Olha só, pessoal. Já imaginaram? Você entra com o processo, pede especial, pega a tutela, o segurado tem um processo da empresa contra ele, não recebe as verbas, e aí lá no tribunal, bate na turma recursal, não dá o direito, reforma, e aí vai ficar sem aposentadoria, sem o emprego, então assim, é um transtorno realmente. Mas o juiz dá a tutela de ofício, para não dar, peticione, eu não quero a tutela, eu já fiz isso, não quero a tutela em razão dos efeitos financeiros, ou então, o que você pode fazer? Não deixa o segurado receber. Já concedeu a aposentadoria, orienta a não receber, porque enquanto ele não receber, ele não sacar, não se concretiza o ato administrativo de concessão. Então, a completude do ato de concessão acontece quando ele recebe, tanto que ele pode desistir a qualquer momento. Então, o ideal seria orientar o segurado a não receber essa aposentadoria, deixar lá no banco, se não dá tempo mais de você peticionar para não ter tutela. E é importante também, porque a gente sabe que tem clientes que são bem ansiosos e eles querem a aposentadoria, eles querem, né? E eles querem correr esse risco. Então, é importante até para o advogado pegar um termo
dizendo que Sim, orientou, que ele foi orientado, que ele sabe dos exatamente. Dos riscos, riscos, inclusive, né, de eventualmente ter que devolver ou de ter os reflexos trabalhistas, no caso, exatamente. para se proteger, porque tem clientes que às vezes insistem na Uhum, continuidade da atividade e até na tutela da aposentadoria, porque agora você vai falar com vários dizendo, olha, você tem que se afastar. Ele vai dizer, mas eu não quero. Tá, então tá, uhum. mas vai ter consequência, né? A colega aqui até Sim, lembrou, o TRF da quarta região, tá, a Tânia, né? O TRF está retomando os processos, antes mesmo do julgamento dos embargos, ele já está retomando os processos para readequação em pois alguns é, casos. pois é. Esse é o Então, problema, porque já para assim, suspender sim, as é, decisões, né, de revogar as tutelas, por mandar isso as que a gente pessoas terem que precisa, escolher. vamos pensar, Gisele, da gente peticionar no Supremo para que sejam sobrestadas todas as ações, os processos, até que haja o trânsito em julgado da decisão, né? Sim, vamos, quem sabe, fazer Talvez a um gente pedido possa lá, né? peticionar pedindo isso para que porque aconteceu na desaposentação, né? O STF julgou a desaposentação e ninguém nem quis saber. Os tribunais já começaram a julgar a desaposentação e desafogar. A vontade é tanto de desafogar os processos que estão parados por causa daquilo para dar uma limpada que eles não nem aguardam o trânsito em julgado nada e acabam realmente já julgando em cima daquilo, né? Destravando os que estavam E travados. exatamente. Uma realidade do julgamento do 709, que vem acumulada com o 942, inclusive uma das perguntas aqui é se afeta o pessoal do regime geral, né? Se afeta, aliás, o regime próprio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem tanta pergunta. Se o. Aqui achei. Da Begon Daris. Se o entendimento vai ser aplicado para a RPPS. Então, assim, nessa Essa é uma ótima questão. pergunta, né? A gente ainda não sabe, né, Adri? Porque o Supremo não disse se é ou não, mas tem vários RPPS já dizendo que vai ser aplicado. Mas aí, Sim, na verdade, o sim. que eu queria destacar dos dois pontos, tanto do 709 quanto do 942, é que agora vale muito mais a pena você focar na conversão de tempo especial, inclusive no Isso. RPPS, no regime próprio, mas também no regime geral, para readequar esse benefício, quem sabe, como a Adri bem falou, para colocar um benefício comum com o Uhum, tempo majorado e cumprindo os requisitos, então, das regras dos sim. benefícios comuns, né? De uma aposentadoria por tempo, por idade antes, ou hoje a programada. Porque, na verdade, agora a gente só tem prejuízo se sair com a especial pura, né? E Sim, no sim. regime próprio também, a gente não sabe o Uhum, quanto essa decisão vai efetivamente interferir, mas muitos regimes próprios já estão tendo pareceres administrativos dizendo que vai aplicar, que a pessoa teria que, se ela sair, por exemplo, ela trabalha no estado, se ela sair no estado especial, ela não poderia mais trabalhar no regime, na iniciativa privada, né, e contribuir para o regime geral como especial. Então eles estão querendo unificar, então vai ser uma aposentadoria especial para todos os ele só vai regimes ter e direito o a resto uma. teria. Pois é. Sendo Eu que a tenho. Constituição, no artigo É, 37, diz que o médico pode acumular, da área da saúde, pode acumular duas atividades, né? uhum. Inclusive de Mas regime aí é próprio. é um outro tema para nós subirmos outro recurso extraordinário para afetar sobre os regimes próprios, porque inclusive nós conversamos, a gente fez uma live com o Marcelo Barroso, que é o grande especialista do regime próprio que a gente tem no Brasil hoje, e ele disse: olha, essa decisão não pode ser aplicada ao regime próprio, porque são fundamentos distintos, tem conceitos distintos, tem naturezas jurídicas distintas, os benefícios, a saída, a exoneração, toda a característica do regime próprio é diferente do regime geral. Então, essa decisão não pode ser aplicada aos regimes próprios, mas os regimes próprios não querem nem saber e já estão aí adotando medidas. E aí, cada caso vai ter que recorrer, entrar com ação judicial, para que a gente possa subir isso para o Supremo novamente e aí decidir especificamente em relação aos casos do regime próprio. A gente precisa desse caminho para que haja essa decisão para os regimes próprios, porque até então a gente entende que não caberia. Mas. E tentar salvar na conversão, né? Porque às Sim, vezes sim. você consegue
Porque agora com o 942 do regime próprio, porque eles podem converter com os 40% ou os 20%, Sim, ali não se você já aposenta na atinge, às especial, vezes, claro. Você resolve o porque problema. a aposentadoria especial lá nem é a mais vantajosa. Porque aqui Sim, no você regime faz geral, ela uma acaba e a assim, outra você converte. Aham. Sim, você entendeu? né? Você faz uma Então, especial e a outra você converte. isso. Exatamente. Entendeu? E também, É. na conversão ali, se você conseguir encaixar no artigo 3º da emenda 47, que tem integralidade e paridade, convertendo o tempo, você inclusive gera uma pensão melhor depois, Claro, né? sem Porque a dúvida. aposentadoria especial é com média, tem até o tema afetado para dizer se ela é com integralidade ou paridade também, mas o Tem, que tá, o tem. entendimento majoritário agora é com média, reajuste do INSS. Então, a outra, se você conseguir enquadrar na EC 41, artigo 6º, na EC 47, artigo 3º, você, no regime próprio, você vai conseguir uma aposentadoria com integralidade e paridade, que costuma ser mais vantajosa. Então, faz Sim. essa análise também, porque acho que a solução também está na conversão do tempo, que infelizmente foi estancada, não é possível mais após 13 de 11 13, de 13 de novembro. 2019, Isso. 13 de novembro É de 13. 2019, mas que a gente possa, pelo menos, fazer os cálculos até ali e ver o que a gente consegue salvar com a conversão, né? Porque a conversão pode ser Sim. uma solução Foi para bem. ambos os casos, né? E diga-se de passagem, gente, esse tema 942 foi muito bacana, porque nós tínhamos tido o relatório do ministro Fux, que foi negativo, né? Não permitindo a conversão. E aí o IBDP, nós rapidinho, o Nazário ali, fez memoriais e foi lá, a gente mandou os memoriais para os ministros do STF e ficamos esperando aí. No fim, todos os outros ministros acabaram divergindo do relator, e o relator foi o único que deu o voto contrário, e todo Para mundo foi com a salvar esse, divergência. né? Foi Foi muito nove bacana a esse um processo. favorável, foi E a muito gente assim, bom, né? 2-1, 3-1, 4-1, e a cada dia que passava a gente ficava fazendo conta. Foi muito legal esse Quantos processo. faltam, né? Como é que tá? E daí depois, quando votou, tá, daí a gente passou dos 6, né? Mas aí tinha que ter uns Sim, 8 votantes, porque não podia sim, faltar mas já também. estava ganho, né? Mas já Então, estava ganho, a gente já já contando estava ganho. vantagem. E aí o pessoal, não conta vantagem antes de ter, porque alguém pode mudar o voto, enfim. Foi muito bacana. Andrei falando aqui que o INSS está utilizando 709 nos casos de revisão conversão em B46. Ocorre que sempre esteve aposentado por tempo de contribuição. Não terá direito aos Não, atrasados? não, nada a ver, André. Não, Também aposentou por acho tempo que. de contribuição, não tem problema nenhum. O artigo é específico para a especial, não se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, converter o tempo especial em comum, aposentou por tempo de contribuição, ele pode ficar 50 anos na atividade especial, que não tem problema da saúde dele ficar comprometida, que ninguém vai bater na porta dele para Será que agora mandar ele o sair. INSS vai tentar fazer a aposentadoria especial, tipo, discutir, apresentar na resposta? Não, agora essa aposentadoria não é como especial, ele que vai querer enquadrar como especial. Pois é. É verdade. Olha, não é difícil, viu, Gisele? A doideira, né? E agora ele vai começar a querer enquadrar tudo como especial. Olha, tempos difíceis, é verdade, é verdade. Não Porque duvido. você bem destacou que para converter tem que ter tempo comum, né? Se é tudo especial, ele já não aceita converter. Sim. Agora, engraçado é se ele quiser agora enquadrar todos os tempos como especial. Como especiais. Aqui, como especiais, né? Continua trabalhando, deixa eu ver aqui. Continua trabalhando e não recebe, mas ele não deveria se afastar? Chile, não entendi Então, muito continua bem trabalhando, a pergunta. acho que ele deve ser por tutela, Chile. Estou imaginando que deve ser isso. Ele continua trabalhando, não recebe a tutela, mas ele não deveria se afastar. Eu entendo o seguinte, que enquanto ele não tiver a decisão definitiva, ele deveria continuar na atividade até que ele tenha a confirmação pela turma recursal ou pelo tribunal daquela decisão fundamental. Porque já imaginou, por exemplo, Sheila, vamos imaginar que o tempo tinha dado 25 anos, 3 meses e 4 dias e deu tempo especial, concedeu tutela. Beleza. Saiu da atividade especial. Aí ele foi para o tribunal. O tribunal falou assim, olha, na verdade,
esse tempo aqui não é especial, teve aqui um EPI, o tempo deu 23 anos. Aí eu vou reafirmar a DER. Opa, não posso reafirmar a DER porque ele saiu da atividade especial porque recebeu a tutela provisória. Então, eu entendo que ele deveria... Por isso que, gente, é tão complexo isso, por causa dos efeitos trabalhistas e previdenciários. Então, entendo que ele deveria sair da atividade, sim, quando transitar em julgado ou quando ele tiver a confirmação da segunda instância do processo dele e da decisão. Enquanto isso, é como se, vamos imaginar que ele não tivesse a tutela. O segurado não vai continuar trabalhando até ter a confirmação do processo dele pelo tribunal, é a mesma coisa. Ele só estará recebendo uma tutela porque tem natureza provisória até que ele seja confirmada, aquela decisão. E de preferência não trabalhar com antecipação nesse caso, esperar a efetivação da decisão mesmo para poder ter uma garantia, né? Agora, se o atraso na concessão da aposentadoria se deu por culpa do INSS, que negou o benefício que era devido, o segurado não vai ser prejudicado por ter continuado a trabalhar. Isso o próprio Supremo já disse, né? Então não tem essa história que o INSS queria colocar, que ele até usava muito aqui na quarta região, ele apresentava o cálculo só de futuras, ele queria só implementar a aposentadoria dali para frente, porque o segurado continuou trabalhando durante a ação. Daí não, isso o Supremo mesmo disse que não, o atraso nesse caso se dá porque a pessoa teve que entrar com uma ação para garantir um direito que o INSS negou na via administrativa e deveria ter concedido. Se ele tivesse concedido lá atrás, tudo bem, discutir que a pessoa não podia ter continuado a trabalhar. Mas se ele só concede por uma decisão judicial posterior, esse período trabalhado não teria problema. É uma lógica parecida daquela que o auxílio-doença ou o auxílio por incapacidade temporária pode ser acumulado com a remuneração de trabalho para a pessoa que só consegue o benefício através de decisão judicial. É a mesma lógica, né? A pessoa não pode ser prejudicada. Ela trabalhou porque ela precisava ter uma remuneração. O INSS não pagou a aposentadoria ou o benefício dela, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente também já está caminhando para o fim. Acho que é mais uma. E daí a gente pode, se você quiser, daí dar as suas manifestações finais. Deixa eu ver. Eu vou carregar meu celular aqui. Já está acabando? Ai, que dó. Tão gostoso falar com você. Então, né? Mas a gente marca outro dia. Fernanda Gonçalves Dias. Ah, que legal. Prazer ter você aqui. A gente acabou de falar de você, da sua petição lá, doutor, ficou bem bacana, viu, doutor Fernando? Obrigada aí pela parceria. Justiça de Ribeirão Preto pede afastamento também para 42 que teve conversão. Nossa, que absurdo! Agora estão usando a criatividade contra o segurado, né? Meu Deus, isso não pode acontecer, porque é específico para especial. Está lá no artigo 57. Vamos subir de novo outro processo, gente. Não tem sentido isso. Agora vai surgir muita tese nova, né, Adri? Assim, muita gente interpretando. E tem umas coisas muito interessantes para quem for ler o voto. Um dos detalhes que eles colocam lá é que a aposentadoria especial seria a presunção da incapacidade. Absoluta, né? Absoluta da incapacidade. Tipo, imagina, muito doida que surgiu. E uma coisa bem bacana, não sei se vocês viram, se vocês leram, mas o voto do Fachin no tema 942 está muito show, porque ele fala que a conversão de tempo não é tempo ficto, que é uma modalidade de ajuste de tempo, e isso vai ser um precedente muito bacana para a gente discutir a inconstitucionalidade da conversão, da vedação da conversão pós-emenda 103. Então, muito bacana esse pontinho aí do voto do ministro Fachin nesse tema 942 que foi julgado aí a semana retrasada. Muito show. Exatamente, tem bastante coisa interessante nos votos ali, né? Inclusive, para quem não leu, vale a pena ler o voto, inclusive do ministro Toffoli, que foi o relator, né? E foi o voto vencedor, nesse caso do 709, porque tem alguns argumentos até bem novos no direito previdenciário, inclusive essa questão de que a aposentadoria especial, na verdade, acontece por causa da presunção da incapacidade. Por isso que ele tinha que parar de trabalhar, porque é igual a aposentadoria por
Sim, incapacidade, né? Olha só, depois da emenda 103, eu entendo que agora sim nós temos uma presunção de incapacidade. Porque agora é por idade, ela não é mais por tempo de contribuição. Sim. Então, como exige 60 anos de idade, agora ela tem uma presunção de incapacidade, porque exige 60 anos. Mas antes, não, você não pode dizer que tem uma incapacidade. O risco, na verdade, é a sujeição do segurado aos agentes nocivos e não a incapacidade ou a presunção de incapacidade. Então, não é esse o risco que protege, né? Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer vocês, muita gente legal. A gente já está com 150 pessoas aqui acompanhando. Foi um sucesso a live. Adri, a gente tem que marcar mais vezes. O pessoal estava ansioso para te ouvir hoje Que também. legal, Assim, que todo mundo bacana. animado. A gente não conseguiu atender todas as perguntas, mas claro, a gente tentou dentro do possível responder a maior parte das dúvidas, mas eu acho que o recado daí, se tu quiser dar, Adri, né, do finalizar, sintetizar ali o que tu pensa assim de estratégia, né, para o pessoal. A gente já falou um pouco disso, mas se tu tiver alguma dica a mais agora para esse finalzinho. Acho que assim, a primeira dica é orientar o segurado que ele deve deixar atividade especial. O advogado deve fazer uma petição sobre os riscos da concessão da especial, o risco trabalhista, risco previdenciário, peticionar para não pedir tutela, para não sair a tutela, e se sair, peticionar para que seja revogada a tutela, tendo em vista as consequências. Se o segurado quiser receber, ok, mas ele assina um termo no seu escritório de que ele está ciente dos riscos do recebimento, inclusive de devolução da tutela provisória. E assim, cada caso que vocês tiverem relacionados ao tema 709, não dá para ter um geral, mas vocês vão ter que trabalhar caso a caso, e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal realmente module os efeitos, como foi solicitado pelo autor, pela COBAP e por nós do IBDP. Né? Então, desejo sucesso a todos. Obrigada, Gisele, pelo convite. Fiquei muito feliz. Podemos marcar um monte, porque eu adoro conversar com você. Muito bacana mesmo. Agradeço a todos vocês que mandaram seus likezinhos, que a gente ama de paixão. Os coraçãozinhos, Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Adri, por ter aceito o convite. Assim, é muito bom a gente poder trocar ideia, inclusive desses temas mais recentes, em que tem muita coisa pipocando. Você vê até umas decisões novas, umas interpretações novas daquilo que a gente já conhecia, que era certo, né? O que eu tenho dito muito também é que a gente tem que, nesse momento pós-reforma, essa nova previdência, ela é uma previdência que a gente vai ter que construir de novo, né? Então a gente vai ter que voltar a fundamentar bem os princípios, a lógica do direito previdenciário, porque está surgindo pipocando muita teoria nova que talvez venha desconstituir algumas coisas, e é importante que os advogados fiquem atentos para essa construção dessa nova jurisprudência, né? Para a gente tentar humanizar, mas também tentar trazer todos aqueles princípios que a gente já vinha trabalhando, que parece que estão sendo esquecidos por muita gente, que faz interpretações doidas, que nem essa daí de querer limitar a conversão do tempo também. Além de não poder mais converter, agora também vai ter a mesma limitação da especial pura. Verdade. Né? Então, a gente está que nem... de toda forma possível. Verdade, a gente vai construir, é legal porque assim, da Constituição de 88, nós construímos doutrina e jurisprudência em cima daquilo, agora a gente vai ter que construir tudo de novo. Então é muito bacana a gente poder participar, nada de Ctrl-C, Ctrl-V, vamos construir realmente uma história, uma doutrina bem bacana e bem sólida para que a gente possa levar para os tribunais superiores. Exatamente. Obrigada, viu, Adri? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Querida aqui, mas manda direct lá para mim, se vocês quiserem alguma pergunta, a gente responde no direct depois, tá bom? Obrigada a todos, pessoal. Conversando. Um grande abraço. Beijo, até uma próxima. Beijo. Até, se Deus quiser. Tchau. Tchau.